Chegou a hora de saber, né? De ficar por dentro de história, de cultura, de saber sobre o Dia da África que é comemorado hoje. Para isso, estou recebendo aqui nos estúdios da TV Uai nosso querido professor José do Carmo Araújo, professor, historiador também, e claro, muito competente para falar sobre a história africana. José do Carmo, boa tarde para você, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao nosso jornal. Boa tarde, Júlio, boa tarde, telespectadores da Web TV. É muito importante a data, do ponto de vista histórico e de formação até da humanidade. Que algumas pessoas perguntam por que Brasil discutir Dia de África. E se você analisar do ponto de vista histórico e de forma multidisciplinar, nós temos que admitir que, de acordo com Wegener, e se nós pegarmos o mapa do Brasil, ele encaixa perfeitamente na África, continente africano, que é a Pangeia que nós chamamos. Isso. Então, na verdade, nós estamos em solo africano, o que aconteceu através das transformações climáticas, o descolamento. Então, nós estamos em solo africano. Sem contar que o Brasil hoje representa a segunda população negra no mundo. A primeira população é da Nigéria e a segunda população negra no mundo é a brasileira. Mais até que os Estados Unidos? Mais até que os Estados Unidos, a segunda população negra. Então é muito importante que nós tenhamos essa percepção, porque a África é berço da humanidade. Berço da humanidade, e tudo que tinha que surgir, tudo que tinha que ter sido inventado, foi inventado na antiguidade. E muitas das vezes acontecem por maldade e outras vezes por desconhecimento, narrativas que tentam desconstruir os fundamentos da África como o berço da humanidade. E é muito importante que salientemos isso, porque é a única região no mundo que tinha condições de vida, porque tinha um clima quente, inclusive a questão de cor de pele, né? Porque nós chamamos de melanina, aquilo é carbono, por conta dos raios ultravioletas. Então tinha tudo motivo da natureza pela pele ser mais escura. Mas o que determina a cor da pele, na verdade, é o clima. É o clima, de acordo com a região que você estiver. Então, são fundamentos científicos bem amplos. Mas por que discutir hoje a questão do Dia da África? É muito importante porque o continente africano, para além dos 400 anos de escravidão e invasão dos povos europeus, ele já viveu invasões permanentes por conta das suas riquezas. E é bom que salientemos aqui que a África é um continente composto de 54 países com muitas riquezas minerais. Muitas riquezas. E se tem muita pobreza, é por conta de guerra, é por conta de seca e por conta da distribuição de renda. A desigualdade é muito grande. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. E tem muitas pessoas que estão em regiões que realmente as regiões não é propícia para a agricultura, são regiões de deserto, áridas, não tem água, são áridas. E é muito importante que isso foi feito de forma muito pensada e elaborada. Porque quando iniciou o processo de invasão do continente europeu, que surgiu o processo de colonização no continente africano, foi dividido entre Portugal e Espanha no primeiro momento, que através do tratado que dividiram no mundo. É muito interessante que quando você vai ler os livros que remontam à época, Francisco I, o rei da França, ele pergunta onde que estava o testamento de Adão e Eva que a França não ia ter uma fatia no continente africano. E, na verdade, foi dividido entre os países europeus. Uma parcela para a Inglaterra, uma parcela para Portugal, uma parcela para a Espanha, outra parcela para Holanda também. Holanda. Então, assim, a Itália. Então, todos os países europeus pegaram uma parte no continente africano. Mas essa parte do continente africano que eles pegaram as partes que tinham mais riquezas e de terras produtivas. E a população africana foram empurrados pelas áreas que não eram de terras produtivas e de poucas riquezas. Então, há 400 anos, especificamente, há conflito, mais de 400 anos, há conflito no continente, seja por escravidão e seja por conta do apoderamento das riquezas africanas pelas potências europeias. E por que foi criado o Dia da África? Foi criado em 1963, em Addis Abeba, na Etiópia, que é a antiga Abissínia, que vale salientar que no Antigo Testamento, quando se trata da Abissínia, é a atual Etiópia, e foi criado justamente para emancipar a África em 1963, porque havia sérios conflitos internos dentro do continente africano, e conflitos fratricidas, né, porque eram vários grupos
irmãos africanos, matando irmãos africanos. Se matando, né? Se matando por conta dos interesses europeus que fomentavam essas guerras fratricidas. É muito importante que salientemos isso. Aí foi criado através da Organização da União Africana, em 1963, na Etiópia. Em 1972, a ONU reconhece como Dia da África o dia 25 de maio. E em 2002, com a criação da União Africana, que foi a reformulação, passamos a comemorar de forma mais efetiva o Dia da África. Essa importância de comemoração do Dia da África, sem muito saudosismo, porque as ciências antigas foram criadas na África, a matemática antiga foram criadas na África, e você tem vários estudos que comprovam isso, embora vários historiadores europeus tentem ignorar, mas os estudos comprovam. Você vê que Darwin, ele admite que ele aprendeu taxidermia e evolução humana com um africano. Você pega Pitágoras. Pitágoras, ele admite que aprendeu tudo sobre a ciência da matemática, inclusive a ciência espiritual da matemática, no Egito. E salientemos que o Egito é uma civilização mais antiga, embora tenha tido domínio das ciências. Mas aí nós temos o Sudão, temos outros povos, os Bosqui, que são populações mais antigas no continente africano. Que, aliás, coisas da ciência que até hoje são utilizadas. E não são utilizadas e tem muitas que nem são, que nunca foram descobertas como foi feito. Como foi feito. Né? E isso tudo surgiu no continente africano. Então a gente entende que isso aconteceu no continente africano, até porque lá foi o berço da humanidade. E a gente não pode partir da premissa de um saudosismo por ter sido o berço da humanidade e pela ter feito uma construção de uma ciência através da matemática. Você vê as pirâmides. É muito interessante quando você faz uma análise das pirâmides do Egito. Você vê as análises das pirâmides do Sudão, que é onde que tem mais pirâmides. Você vê a construção arquitetônica no continente africano. É uma construção arquitetônica avançada para a época. E você vê a precisão dos dados. Você vê quando os avanços na ciência, na medicina... e que houve um processo de evolução no que diz respeito a isso, a própria eletricidade, as primeiras formas de cirurgias que foram criadas na medicina antiga no continente africano e que foram aperfeiçoadas ao longo dos anos. Então, tudo que tinha sido inventado foi inventado no continente africano. E a gente percebe que hoje é um continente desprivilegiado com relação aos investimentos. Nós, percorrendo assim a vasta amplidão do continente africano, com aquela grande população que tem vivendo da desigualdade, vivendo da pobreza, sem contar com os acidentes que acontecem climáticos, que acabam piorando ainda mais a situação, a criação do Dia da África foi justamente para fazer uma reflexão e o processo de descolonização do continente africano. Porque o que ocorreu? Passamos parte do século XX com guerras internas, guerra para a independência. Em algumas situações, o processo de independência, para além das mortes que aconteceram, tivemos a situação de que os lugares que foram colonizados por portugueses, eles foram expulsos. Os lugares que foram colonizados por franceses, eles foram expulsos daqueles países. E deixaram o país à mercê da própria sorte, sem ciência, sem formação, sem estrutura administrativa. Então foi feito um processo de independência doloroso e, ao mesmo tempo, não ficou uma estrutura administrativa para que eles pudessem seguir. E o continente teve que começar do zero, grande parte. Porque grande parte daquelas pessoas que formaram, que tinham condições de fazer a aplicabilidade de um processo de desenvolvimento sustentável dentro do continente africano, foram para outros países, atuar na Europa, atuar em outros países, e teve que começar do zero. Então, começar do zero, o que significou? É o país recomeçar, recuperar de uma guerra sangrenta, com vários grupos rivais dentro do continente africano. Que muitos hoje ainda tem. Ainda tem, ainda nos dias atuais. Você vê Moçambique, está acontecendo isso em Moçambique, e acontece em algumas regiões de Angola, acontece em outras regiões de Guiné-Bissau e acontece em várias regiões do continente africano. Então, começar do zero. É dotar as pessoas de conhecimento científico, que fazer uma ligação da ciência antiga com a ciência atual, porque é muito importante. Aí vários africanos tiveram que sair do continente para estudar no Brasil, estudar na Europa e voltar para ajudar na reconstrução do país. Então o Dia da África foi justamente para que façamos essa reflexão em torno de tudo aquilo. E se nós analisarmos do ponto de vista de números, que os números são muito importantes, a população branca no mundo significa algo em torno de 18%. Dos 7 bilhões, quase 8 bilhões que nós temos, só isso? Só 18%. E são eles que dominam o mundo porque dominam com armas, que são os povos europeus.
dominam com armas. Então, o grande gerador de conflitos, o grande gerador de pobreza dentro do continente africano, continua sendo ainda os países europeus, que, dentro de um processo de independência, entre aspas, os africanos foram para um processo de independência, mas, ao mesmo tempo, continuou na dependência da ciência europeia, dos modelos de educação europeu, tudo europeu, por conta do processo de independência que foi feito de uma forma com muita guerra, com muito sangue derramado. O Brasil viveu essa situação. A América, né? A América viveu essa situação. Mas o processo de independência do Brasil foi com sangue do negro e do índio. Mas foi um processo menos traumático, porque foi preparado, foi plasmado. É muito interessante a gente falar nesse processo agora de Brasil, porque nós somos solo africano. Os países africanos, que eram colônia de Portugal em 1821, que culminou com a volta do Dom João para Portugal, justamente para não perder a hegemonia desses países, eles tinham interesse de continuar colônia do Brasil no processo de independência. Em 1821, Dom João, percebendo esse movimento dos países africanos, principalmente de Angola, que queria continuar colônia do Brasil, porque o Brasil passou a ser reino. Transferiu-se o reino em 1808 para o Brasil. Então o Brasil era reino. Inclusive até a Nigéria, que é um dos países desenvolvidos do continente africano, tinha interesse em ser colônia do Brasil naquele período. E há um hiato entre o Brasil e a África, porque os brasileiros não reconhecem suas raízes africanas. Por que não reconhecem a Brasil africana? E a resposta está lá no processo de independência. Com o advento das manifestações dos países africanos, lusófocos naquele período, de ser colônia do Brasil, quando aconteceu o processo de independência em 1822, a Inglaterra, que foi a relatora, e uma das exigências de Portugal foi que na relatora do processo de independência inviabilizasse qualquer contato com os países lusófonos com o Brasil. Por isso que o brasileiro está muito distante de África no que diz respeito à ancestralidade, porque foi no processo de independência que proibiu os contatos, que eram muito intensos. Veja bem, os países africanos e brasileiros tinham uma ligação tão forte na antiguidade, no processo de formação, que grande parte daqueles inconfidentes que foram perseguidos aqui eram enviados por decreto total, que é o exílio, para Moçambique, eram enviados para outros países africanos de língua portuguesa. Então é bom que saliente isso aí, que essa ruptura que há de memória e de ancestralidade, ela se deu por conta disso. Então se faz necessário o quê? Nesse período em que a gente discute e celebra o Dia da África, nós tenhamos essa percepção da importância de África no passado, num processo de formação de humanidade e no avanço das ciências, no aperfeiçoamento dessas ciências no mundo, mas agora nós temos que voltar nossos olhos para o continente africano para minimizar essa questão da desigualdade. Você vê que países africanos hoje têm um contingente muito grande de professores fazendo mestrado e doutorado, e eu tive a oportunidade de conhecer e conheço muitos africanos. Você vê que em 2014 eu fui o cofundador da Associação de Estudantes Africanos em Viçosa, justamente para reivindicar melhores tratamentos no Brasil no que diz respeito a algumas situações que eram submetidos. Mesmo pagando para fazer mestrado e doutorado, as situações de privilégio eram diferentes. Os europeus recebiam um tipo de tratamento no Brasil, e recebem um tipo de tratamento os que vêm para o Brasil para fazer mestrado e doutorado ou até mesmo graduação, e os africanos, de certa forma, recebiam, mesmo pagando pelos cursos, recebiam um tratamento diferenciado, até no que diz respeito à análise de visto de estudante, que vem com visto de estudante. Então, a gente vem trabalhando essa questão de mudança, de interlocução, de melhoria, porque o povo africano não pode continuar mais sofrendo, Júlio, da forma que está, e com permanentes invasões, e com todas as riquezas. Você vê a quantidade de pessoas que morrem por conta de fome em Angola, em várias regiões de Serra Leoa, própria região de Moçambique. Ontem eu conversava com o Sérgio Combe, que é um grande amigo, ele está no Brasil, conversava com o Sérgio justamente na questão de produção de alimento. Falta tecnologia no continente africano para ele ficar no mesmo patamar de desenvolvimento. Você vê a situação de Moçambique, eu conversava com o Sérgio, ele é doutor em extensão rural. Moçambique tem as mesmas condições de ter uma produção de grãos para estar no mercado internacional, na disputa de vendas no mercado internacional e, sobretudo, sustentando também a sua população. Planta os mesmos grãos que planta no Brasil. Mas aí nós temos tecnologia de ponta. O Brasil tem know-how no mundo.
em tecnologia de pontos de produção de grão, supera todo mundo. Moçambique planta a mesma coisa, só que vem de uma agricultura muito rudimentar e vem sem tecnologia, ele não tem condições de disputar o mercado internacional com o Brasil, no que diz respeito a grãos. Porque o Brasil é o que tem know-how no mundo. A maior tecnologia do mundo é o Brasil. Aí você vem nas áreas de exploração de pedras preciosas. Quem explora as pedras preciosas no continente africano? São as multinacionais. E não há distribuição de renda no que diz respeito a favorecimento da população. Vão lá, pegam e levam tudo. As reservas de gás, petróleo, estão tudo no continente africano. As principais reservas. E é muito interessante que alguns dos minerais que nós temos aqui, que tem no continente africano, tem na Austrália por conta da Pangeia. No Brasil acontece a mesma coisa. Os minerais não refletem na vida da população brasileira. A Austrália brasileira. também fazia parte desse... Fazia parte também, a Oceania, desse mesmo grupo de descolamento. África, os aborígenes. Brasil, África, América. Os aborígenes. Você vê que os aborígenes, o biotipo é a mesma coisa. Sim. E quando nós falamos de Brasil... Característica também de selva. De característica de selva, a questão de mata atlântica, você vê que a mata atlântica está numa parte do continente africano. Até o biotipo é muito interessante quando você vai discutir determinadas situações e você vê que o conhecimento não está atualizado. Há poucos dias nós discutimos sobre a questão da chegada do negro no Brasil, que data-se a partir de 1538 do africano no Brasil. A partir de 1538. Só que, se nós analisarmos a história, o Lang esteve aqui, o dinamarquês naturalista, e o homem de Lagoa Santa, que as características são de africano. O fóssil de Lagoa Santa, que é de 5 mil anos. Como que o negro chegou em 1538, sendo que o fóssil de Lagoa Santa fala uma coisa totalmente diferente? E até mesmo as plantas e outras situações de invertebrados no Brasil, que comprova o descolamento. Então, assim, nós precisamos de avançar no que diz respeito a isso, para dotar a África, que além não só de conhecimento, de mais pessoas formadas, que possam realmente administrar o Brasil, bem como também dotar o Brasil. Porque nós representamos hoje 60% da população brasileira, a população negra africana do Brasil. Porque, na verdade, somos todos africanos. Se a África é o berço da humanidade, nós só entramos num processo de migração. Você é africano, independente de cor de pele, porque foi um processo de migração e que a natureza modificou a coloração da pele. E quando você vai estudar os livros, e principalmente algumas publicações do Carlos Moore, você percebe nitidamente que é a natureza que condiciona a cor da pele e condiciona o biotipo. É muito interessante que, se pegar você agora, hoje, e você com a sua família, e ir para a região mais quente do continente africano, os descendentes vão nascer com a pele mais escura, por causa da necessidade da melanina, o cabelo vai ficando crespo, por conta das mudanças, da necessidade de proteção, e o nariz vai ficando mais largo. Por que ele vai ficando mais largo? Pela necessidade que nós temos de absorção de umidade. Aí a própria natureza transforma. Ao mesmo tempo, se você pegar um africano de carbono bem ascendente na pele, que é carbono, não é melanina, e você levá-lo para uma região mais fria, os descendentes vão nascendo com a pele mais clara, o nariz vai se afunilando porque ele necessita de menos umidade, e nós dependemos de uma temperatura interna de 36 graus. Por isso que o nariz é mais afunilado e a ponte mais alta, porque aí você necessita de menos umidade, por isso que há o fechamento. Isso, gente, ele fala não é para agora, não é filho, neto, não é gerações. Gerações que vão se sucedendo. Pra frente, até frente. Mesmo a evolução animal. Para frente. E a gente vive isso. Quando eu fiz um tratamento de câncer, foi muito interessante, que a minha pele ficou muito mais clara. Por quê? Eu fiquei mais de um ano dentro de casa. E quando a queda do cabelo, quando o meu cabelo voltou a nascer, ele nasceu ralo porque eu não pegava sol, não podia pegar sol. Eu só voltei a minha coloração de carbono normal, próximo do que era, quando eu voltei a pegar sol. Porque eu fiquei dentro de casa mais de um ano. E o cabelo nasceu liso, e voltou a nascer liso. Só voltou ao normal depois que eu voltei a ter contato com o sol, com os raios solares. Então é muito interessante porque a gente precisa de discutir essas questões que são caras a todos nós, e ao mesmo tempo não discutimos porque nós achamos que o problema do outro não é o nosso problema. E os problemas que acontecem no continente africano são problemas nossos também. Por quê? Porque envolve uma das maiores grupos populacionais do planeta, e nós não temos
hoje de discutir questões isoladas, porque tudo que reflete numa determinada região do planeta, ele reflete na nossa região. Se não tiver desenvolvimento em África, nós que temos que pagar a conta daquilo que acontece para a sustentabilidade deles. Vamos um exemplo aqui simples. Pandemia hoje. Nós estamos vivendo uma situação de pandemia no mundo. Muitas empresas estão quebrando, está sendo investimento maciço em vacinas. Saúde, né? E saúde. Hoje, quem domina a área de saúde no mundo? A China e alguns países desenvolvidos. Quem vai pagar essa conta no futuro? Que o pós-pandemia, alguém vai ter que pagar essa despesa. Nós que vamos pagar. Nós vamos pagar. E aonde que nós temos áreas de desenvolvimento? São poucas áreas de desenvolvimento. Então precisamos fazer essa reflexão de que com o continente africano seja melhor olhado e melhor trabalhado no que diz respeito ao desenvolvimento da educação, ao desenvolvimento da saúde, embora tenham grandes profissionais, grandes cientistas, mas que estão a serviço de empresas multinacionais. Então é importante que a gente faça uma reflexão, e eu tenho conversado diuturnamente com vários amigos de vários países, vários professores, que eu advogo da seguinte forma: o Brasil, pela potência que é tecnológica na produção de alimentos, pela potência tecnológica que é em algumas áreas, juntamente com os europeus, de ter um tratado intercontinental, justamente para que Brasil e África se unam, para que possa levar as tecnologias de ponta na produção de alimentos, que é hoje o africano que mais carece dentro do continente, que possa fazer uma interlocução entre educação e cultura para dotar o país de condições, os países de condições de desenvolvimento. Então, mais do que comemorar o Dia da África, é bom que façamos uma reflexão nesse entendimento, que é um continente que apresenta muita pobreza, muita desigualdade, mas é por conta de guerra, por conta de seca e por conta da péssima distribuição de rendas. Na verdade, a exploração que o continente sofreu ao longo de centenas de anos. Então é muito importante. Hoje existe alguma colônia ainda? Não existe colônia, que esses são todos independentes, mas existe uma dependência dos países europeus. Para você ter uma ideia, por exemplo, a França, onde que foi... dos países que foram colônia da França, dependem da França economicamente. A Argélia é um. A Argélia é um, o Marrocos, a própria Líbia, que cometeram um crime na Líbia, o Mali. Então, assim, vários países que ainda têm a dependência da França. Aqueles que foram da Holanda têm a dependência da Holanda. E a exploração é permanente no continente africano, desses países europeus. A gente faz umas análises assim, meio na base do achismo, e as pessoas não sabem o que acontece no dia a dia no continente africano, porque não é notícia no mundo. O François Hollande, que foi o anterior ao Macron na França, ele, por conta de um conflito regional entre os franceses e o pessoal do Mali, ele invadiu o Mali agora recente, na presidência da República há pouco mais de 10 anos, e bombardeou certa área, que mataram 2.000 pessoas. Teve um massacre lá no Mali. Fizeram um massacre no Mali. O próprio Gaddafi na Líbia, ele era um ditador. Todo mundo sabia que o Gaddafi era um ditador. Aliás, foram vários, né? Foram vários países que ainda têm ditadura. Tem ditadura, mas o Gaddafi fazia uma distribuição de renda à Líbia. A Líbia era um dos poucos países africanos que havia uma distribuição de renda. Não havia tanta desigualdade dentro da Líbia. Mas por conta dos recursos que a Líbia tinha no exterior, foi feito um pedido ao Obama. O Obama estava no Brasil, fazendo uma visita no Brasil. A Itália e a França invadiram a Líbia e mataram todos os familiares do Gaddafi para se apossar dos recursos que o Gaddafi tinha na Itália e na França. Poucas pessoas sabem disso. Então as invasões no continente africano são em busca de riquezas e geram conflitos internos. O Boko Haram na Nigéria, ele é financiado por grupos europeus para que não tenha paz na Nigéria. Porque a Nigéria hoje, além da África do Sul, Nigéria e outros países africanos, que são grandes produtores de pedras preciosas, é que detém as pessoas mais ricas do mundo. Tem uma nigeriana... Aliás, só para registrar, um dos homens mais ricos do mundo é africano, que é o Elon Musk. Né? Porque é da África do Sul. Da África do Sul, porque os europeus que são ricos, eles têm muitas ações. Se as ações caírem, é valor de empresa. Esse não. Eles têm valores mesmo em recursos financeiros. Você vê que tem uma nigeriana, ela tem uma fortuna aproximadamente 7 bilhões de dólares. 7 bilhões de dólares, uma mulher africana, considerada uma das mulheres mais ricas. Você vê a Isabel Santos, lá em Angola, tem uma fortuna avaliada em 3 bilhões e meio. Então tem vários africanos muito ricos,
que uns se beneficiaram da questão da ditadura, outros se beneficiaram por conta dos acordos que foram feitos com as potências europeias, e os outros que estão sendo explorados há mais de 400 anos. Então é importante que nós façamos essa reflexão, e quando a gente percebe se as campanhas que são feitas para a África em determinadas regiões de pobreza, entenda-se porque a desigualdade é por conta da péssima distribuição de renda. Porque a gente passa muito tempo discutindo situações muito rasas e sem conhecimento aparente daquilo que realmente está acontecendo no mundo. Porque nós não temos noção. Ô Zé do Carmo, aproveitando essa sua fala aí, na década de 80, mais precisamente, os movimentos pró-África eram maiores. Aqueles de vamos acabar com a fome na África, aí criaram lá o We Are The World com artistas, enfim, Live Aid, vários eventos mundiais em prol da África. Mas só que tem que ressaltar que a fome não acabou lá não. Só não é divulgado hoje, né? Não, só não é divulgado, porque tem várias regiões ainda que a fome continua. Continua, porque são regiões de seca, são regiões de guerra, porque as pessoas não têm ideia do que seja poder. Eu classifico que nós temos 3 poderes no mundo. Nós temos o poder financeiro, o poder político e o poder do conhecimento. A partir do poder financeiro, você pode ter muito dinheiro um dia, pode não ter muito dinheiro depois. Você pode haver perdas, que nós já vimos várias situações iguais a essa. O político você está. Só que o poder do conhecimento, nós não temos o poder do conhecimento, não tem como você tirar o poder do conhecimento. Só se a pessoa morrer. E é justamente esse poder do conhecimento que eles estão negando ao continente africano. Que, aliás, é um modo de manipular as informações. Qualquer população é a falta de educação. E a mesma situação que vive o continente africano, vivemos em várias regiões do Brasil. Então, essa reflexão que nós estamos fazendo aqui em torno do Dia da África é uma reflexão muito pertinente, porque eu conheço a história razoavelmente bem, preciso de aprofundar muito mais da história do continente africano, porque é uma vasta historiografia, mas ao mesmo tempo eu tenho a felicidade de compartilhar não só o conhecimento que eu adquiri do continente, mas bem como também os amigos africanos compartilharem esses saberes comigo. E a gente entender que a questão política é uma questão interna, mas a questão da educação, a questão da vida humana, ela tem que ser uma questão internacional. E nós aprendemos a se indignar gritando. Hoje não carece mais de se indignar gritando, porque as pessoas ouvem aquilo que eles querem. Nós temos que nos indignar com ações concretas, com o desenvolvimento da educação, com o desenvolvimento da cultura. Porque quando você cria uma ruptura entre a educação e a cultura, você tira a alma da pessoa. Porque você se identifica com a sua língua, com a sua cultura, e se as pessoas te tirarem, você te tira a sua alma. Falando em língua, hoje, quantos países falam português? São Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, mas falam português. Cabo Verde e São Tomé e Príncipe. São os países, 5 países que falam, com Portugal e Brasil, são 7 países e tem o Timor. Mas eles falam português. Timor ou Timor-Leste? Timor. Mas os países africanos que falam português falam mais com uma forma de comunicação externa, porque Angola fala as línguas africanas, eles falam várias línguas africanas internamente, ainda tem há várias regiões que falam as línguas africanas. Utiliza os dialetos? Dialetos. Moçambique tem várias línguas africanas que são faladas internamente. Mais do que o português, não? Muito mais do que o português. São 43 línguas diferentes. Angola tem mais de 110 línguas. Guiné-Bissau tem mais de 40 línguas. Cabo Verde é que fala mais o português e fala um pouco menos. Mas a maioria dos países africanos falam várias línguas africanas. Pra você ter uma ideia, só o povo banto, são 500 grupos bantos diferentes. Quanto é Madagascar? Com Madagascar, uma ilha. Que são 54 países e 6 ilhas. Na verdade, desses países, são 48 países e 6 ilhas. Que aqui faz um total de 54 países, que falam várias línguas diferentes. Você tem uma ideia, só o grupo banto, são 500 grupos diferentes que falam 2.500 línguas. Nossa. Diferentes no continente africano. Então há uma pluralidade de tudo. E há uma riqueza de tudo e a mesma coisa, e a ausência de tudo ao mesmo tempo. Então, e grandes pensadores. Nós temos grandes pensadores dentro do continente africano que pensam não só o continente, mas que pensam o mundo, mas que carecem desses investimentos que são necessários. Hoje a grande potência mundial é a China. A China hoje, muitos colocam a China como um país comunista, um país socialista. A China é o mais capitalista do mundo, porque é um capitalismo de Estado. Então ela tem feito investimentos em todas as regiões. Acredito eu que mesmo com a exploração, ela
provavelmente levará desenvolvimento, embora alguns africanos refutam a China dentro do continente, que precisa de levar desenvolvimento, que é estrada, levar tecnologia e levar capacidade de produção de alimentos, que é o que mais carece hoje. E que algumas regiões têm muita dificuldade por conta do clima, por conta da seca. Mas você vai para as regiões do continente africano que eles produzem no deserto. No norte da África, o Marrocos produz. A Líbia tem Marrocos já é área saariana. Já é saariana, e algumas regiões de deserto eles produzem com filete de água. Eu tenho amigos africanos que vêm no Brasil e falam o seguinte: o Brasil é tão produtivo, é tão rico aqui, que nasce capim no asfalto. Verdade. E nasce capim no asfalto. E lá nós temos dificuldade. E aqui vocês ainda passam fome. E nós passamos fome lá também. Então, assim, são situações que a gente precisa de fazer uma reflexão nesse dia 25 de maio, no entendimento em que nós temos que ter uma maior interlocução com o continente africano por conta das nossas situações ancestrais, mas para além das situações ancestrais, nós temos que entender que nós estamos no solo africano, que as transformações climáticas é que possibilitaram esse distanciamento, que era o que nós chamamos de Pangeia. Muito bem. Pedro Carmo, vou agradecer demais a sua presença aqui mais uma vez. Mais uma vez deu uma aula aqui de conhecimento, que é nossa maior riqueza. Nós falamos de riqueza, mas a maior delas é o conhecimento. Então... Sem dúvida nenhuma. Você vê, analisando aqui no que diz respeito à sua profissão. Eu os conheço há anos, né? Praticamente nós tivemos uma fase de crescimento, juntos nos aproximamos na fase adulta. Mas quantas vezes nós fomos em baile, estava falando com o Gessinho aqui, e vocês adquiriram conhecimento através da comunicação. Sim. E é um conhecimento que ninguém tira de vocês. Ah, não, isso aí fica eternamente. Quando se fala em referência de musical, referência de comunicação e de entretenimento de jovem, vocês são referência. Por quê? Porque são longevos, adquiriram conhecimento nessa área que é uma coisa diferente dos que são hoje. Hoje tem equipamento, mas vocês fizeram desse conhecimento num período que não tinha equipamento. Com pouco recurso. E consegue fazer. Então isso é uma riqueza que ninguém vai tirar de vocês. Ninguém. É uma riqueza que vai tirar do conhecimento. Ao mesmo tempo, o conhecimento da historiografia, ao qual eu sou dotado. E nós temos ainda uma forma preconceituosa ainda de tratar as pessoas. Por quê? Veja bem como é que a análise de preconceito e de análise infundada. Nós temos dois tipos de inteligência. Nós temos a inteligência de saberes adquiridos e temos a inteligência espiritual, que é a inteligência que é raiz na sua genealogia, no seu DNA. Quando aparece um pintor ou um músico que não passou pela faculdade, não passou pelas belas artes, ele fala que é autodidata. Aí o sujeito que estudou numa faculdade, ele fala que ele é um profundo conhecedor. Que não é inteligência, não é conhecimento. Sim. Então por que diferimos isso? Então difere que é uma forma de minorizar a cultura africana, porque eles falam que ele é um autodidata. Um escultor de uma tribo africana, um escultor de uma tribo da Amazônia, ele difere de quê de uma pessoa que passou pela Belas Artes? De forma alguma. Às vezes ele tem até mais conhecimento. Mais conhecimento, porque é um conhecimento espiritual. Vou fazer uma comparação diferente, meio estranha, mas vou citar aqui o caso do Cristiano Ronaldo. Craque português. Cristiano Ronaldo não é um craque nato, igual o Messi. Messi nasceu craque. Messi nasceu, Neymar nasceu com habilidade já. O Cristiano Ronaldo não. O Cristiano Ronaldo hoje é um dos maiores jogadores do mundo por conta do esforço dele. Ele se criou. Ele batalhou, treina incessantemente, está com quase 40 anos, 30 e tantos anos, se não me engano 36, com físico de garoto ainda. Porque treinou e treina incessantemente, ele tinha esse objetivo. Foi um conhecimento no futebol adquirido. Foi um conhecimento adquirido com ele. Informação. E o outro já nasceu dotado, que é um Pelé que já nasceu dotado com a inteligência, sangue, com a inteligência espiritual, que nós chamamos. Então, assim, são muitas situações que o continente é submetido, passa por alguns historiadores europeus que não querem e que querem ignorar e que distorcem a historiografia africana para destinar todo esse processo de conhecimento para a Europa. Você percebe-se aí o papiro de Bernes. O papiro de Bernes são os estudos do Emotec do Egito Antigo. Aí você pega o floral de Beck. O floral de Beck são os estudos da alopatia, homeopatia, lá da Núbia, do Sudão, daquela região. Então são
eles distorcem tudo isso. Até mesmo as esculturas africanas, que muitos estão tendo que devolver agora. A Inglaterra está tendo que devolver para a Nigéria, a Itália está devolvendo muitas esculturas, muitas coisas que foram roubadas no continente africano. E até mesmo em situações, eles acabam cooptando pessoas. Um exemplo aí que se citou do futebol, Eusébio. O Eusébio nunca foi o maior jogador português de Portugal. O Eusébio é moçambicano. Ele foi para Portugal aos 17 anos. Exato. Ele é filho de uma angolana com um moçambicano. E ele foi para Portugal aos 17 anos. O que eles fizeram com o Eusébio? Ele era um jogador habilidoso, foi o Pelé do seu tempo, né? Disputava com o Pelé a hegemonia do futebol naquela época. O que eles transformaram? O Eusébio num jogador português. Aí hoje, para a história, o Eusébio está como jogador português e ignoraram as raízes africanas do Eusébio. São vários. São vários jogadores. Recentemente tem o Zidane. O Zidane, que não é francês, que é um dos maiores jogadores, considerado um dos maiores jogadores franceses, é Argelino. Tem tantos outros. Então, eles vão cooptando tudo para desmontar e desmistificar a história africana. São vários. A mesma coisa na moda. A moda que foi criada no continente africano. Os povos bárbaros da Europa não se vestiam. Eles matavam o animal, tiravam o couro e colocavam o couro no corpo. As indumentárias foram criadas no continente africano. O trabalho do algodão, a tecelagem, tudo isso. E os grandes costureiros, os primeiros grandes costureiros, todos eles eram africanos. O Saint Laurent, ele é africano, ele é argelino, o Saint Laurent. Mas ele coloca o Saint Laurent como francês. E todas as casas, todas as casas de moda, todas as casas de modas do mundo, dos grandes ateliês do mundo, a maioria que trabalha lá dentro dos ateliês são africanos. Porque eles sempre trabalharam a questão da moda, a questão da beleza, o tratamento capilar, sempre tiveram cuidado com isso. Portanto, a Europa chegou a um determinado momento que eles passaram a usar peruca para permanecer com cabelo igual ao europeu, porque era piolho, era um monte de coisa que ia viabilizado dos reinos. Então tem muitas situações que a gente tem que trabalhar na historiografia apenas para servir de farol do futuro. Não é para viver no saudosismo, mas é importante que a gente tenha essa consciência da historiografia, porque só assim a gente vai poder criar uma ponte. Porque a vida é um rito de passagem. É muito interessante, eu sempre falo isso. É um rito de passagem. O futuro é uma incógnita no que diz respeito a isso. Quando eu cheguei aqui, era 11 e pouco, é passado, não é? Sim. Já não é passado? Mas continua sendo presente, não continua? Sim. E todas as vezes que nós voltarmos no assunto sobre o continente africano ou sobre história, vai estar presente o quê? Um diálogo entre nós dois. Então não há uma ruptura entre o passado e o hoje. Não há ruptura. Existe uma ligação. Existe sempre uma conexão. Então por isso que é importante a gente estudar o passado para você não viver de utopia no presente. Não viver de utopia no presente. Porque quando você estuda o passado, você consegue criar condições de crescimento concreto. Agora, quando você não estuda absolutamente nada, é tudo na base do achismo. Eu acho que isso pode, eu acho que isso vai acontecer, e é importante que a gente tenha essa consciência. E sobretudo, hoje, nessa reflexão sobre o berço da humanidade, gostaria aqui de mandar uma saudação muito fraternal para o meu amigo Mário Tauzene Matem, que ele é reitor hoje no Instituto Superior de Gaza. A Andina está fazendo hoje doutorado aqui em Viçosa. Mas a Andina, juntamente com a Andina, juntamente com o Manuel Talicucci, juntamente com o Daniel, com o Mário Tauzene, com Elias Men, que é de Guiné-Bissau. Na época nós tínhamos 68 africanos em Viçosa. Foi quando nós fundamos a Associação de Estudantes em Viçosa, que foi um momento memorável, porque havia uma série de divergências entre eles por questões políticas internas. E naquela época nós entendemos o seguinte: a educação e cultura que é em primeiro lugar. E foi um momento memorável mesmo, e fez aniversário agora recente. Foi em 2014, foi criada a Associação de Estudantes, que na verdade são a Associação de Professores Africanos. Então, assim, eu tive e tenho o privilégio hoje de viver intensamente a África, que tem dias que eu falo mais no continente africano do que com brasileiros. É muito interessante isso, e falo mais no decorrer da semana do que com a minha família, que tem muitas vezes não dá nem tempo de eu ligar e falar com minhas irmãs, e a gente se encontra, mas eu falo mais no continente africano, porque eu vivo intensamente as minhas raízes africanas, e a africanidade é um momento importante na nossa vida, porque a gente tem que discutir esse desenvolvimento humano na perspectiva das nossas raízes ancestrais. Não tenha dúvida. Dado Carmo, mais uma vez agradeço aqui, a gente vai se falar. Não vamos revelar agora não, mas em projeto futuro aí, vamos estar aqui conversando novamente. Novamente, e é importante isso. Eu agradeço muito essa parceria que nós temos, que é uma parceria que
de longa data e que nós tivemos a oportunidade de ver momentos importantes na historiografia de Ubá e do Brasil aqui, que nós tratamos de temáticas, e hoje tratando de uma temática mundial. Eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar mais uma vez juntos e agradecer as manifestações das pessoas, que são muitas em várias regiões, por a contribuição que a gente tem dado no estudo historiográfico. Eu estou preparando outros materiais a serem lançados nos próximos meses agora, para a gente poder trabalhar melhor a historiografia. Muito bem, conversei aqui com o professor historiador José do Carmo Araújo, sempre dando uma aula bacana aqui de história para nós, de conhecimento, de cultura principalmente, né? De segunda a sexta, às 11h30, assista ao Jornal Ubá em Foco, ao vivo pela página do Facebook e pelo canal do YouTube da Web TV Uai. Apoio cultural de FUPAC Ubá, Hospital Santa Isabel e Prefeitura Municipal de Ubá. A notícia com credibilidade e a qualidade que você merece. De Ubá para o mundo.